tudo vai ficar bem. Essa não é uma mensagem motivacional, isso não é simplesmente negação de uma realidade, isso não é simplesmente aquele negócio assim, sabe por que tudo vai ficar bem? É porque o tempo sempre resolve tudo. Tem um grande lema dessa nova geração, que é tudo passa, ou seja, o tempo vai fazer tudo passar, vai ficar tudo bem, não é porque o tempo resolve, porque se o tempo resolve, Deus seria desnecessário. Vai ficar tudo bem porque Jesus veio, vai ficar tudo bem porque Jesus reina, vai ficar tudo bem porque Ele vive e reina para sempre. É por isso que a nossa hashtag vai ficar tudo bem, o T é uma cruz, é porque em Jesus vai ficar tudo bem. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11, vai dizer o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. E esse é o tempo de sim vencermos. Como? Pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nosso testemunho. É tempo de tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não tem identificação com a vida de Jesus. Esse é o tempo de lembrarmos da história de Deus sobre a terra, da história de Deus sobre a humanidade. Eu quero lembrar aqui com você que Deus, Ele chamou uma estéril, e por meio daquela estéril, Ele fez de Abraão também o seu chamado, também o seu filho, o patriarca da fé, fez dele pai de multidões. Em meio a uma fome sem precedentes em Israel, Deus vai levantar o seu filho José. José salva o mundo da fome, e ele então revela a grandeza de Deus. Num tempo difícil, num tempo de fome, a grandeza de Deus foi revelada, e Cristo então, que está desde o começo da história, Deus vai usar José para salvar o mundo da fome. No meio de um infanticídio, Deus salvou um bebê, fez dele um príncipe, e mesmo quando ele se tornou um fugitivo no deserto, aos 80 anos de idade, fez dele libertador de uma nação inteira. Quando o povo era saqueado e roubado, vivia com fome e com medo, vivia se escondendo nas cavernas, Deus vai levantar um filho dele, Gideão que estava malhando trigo no lagar. Com apenas 300 homens, Gideão, ele vai vencer 120 mil homens. Talvez você se sinta numa batalha, 300 contra 120 mil. Deixa eu te dizer uma coisa, é só um momento estratégico para a manifestação do poder de Deus. Talvez você se sinta sem chão, talvez você se sinta desamparado, talvez você se sinta sozinho. 300 contra 120 mil, confie em Deus. Ruth, a viúva, atingida pela fome e pela miséria, encontrou o seu resgatador. Ela vai encontrar o seu Boaz, e dela, da linhagem dela, sabe quem que vai vir? Da linhagem dela vem Davi, e da linhagem de Davi vem o Salvador do mundo. Um menino esquecido até pelos seus pais e irmãos, sem linhagem real, é escolhido por trás das ovelhas que eram pastoreadas dos seus pais, e ali então ele é escolhido para ser rei de Israel. Quando o gigante se levantou, amedrontando todo um exército que se escondia por trás das rochas e dentro das suas barracas, todas as vezes que ele lançava um desafio, a nação de Israel não tinha como ter nada que era relacionado ao ferro, porque os filisteus dominavam Israel e não permitiam que eles tivessem nada de ferro, somente Saul e o seu filho Jonatas tinham uma espada, e todos estavam com medo. E então foi nesse momento que Deus levanta o pequeno Davi, e ele enfrenta o gigante, e então nasce em Israel um novo líder. Deus traz então essa unção sobre Davi, ameaçado por todos os povos ao redor, sem dignidade, sem a proteção dos muros. Deus levanta então Neemias, que em 52 dias ele vai reerguer os muros de Israel, uma grande construção, num tempo antigo, sem as ferramentas e sem a tecnologia dos dias de hoje. Deus
Deus levantou Neemias, que liderou o povo, e aquele remanescente, aqueles que haviam sobrado em Israel, faz uma grande obra, e eles então restaura a dignidade do povo de Deus. Deus levantou patriarcas, juízes, profetas, reis, homens e mulheres, nômades, pastores de ovelhas, agricultores, errantes e fugitivos nos desertos, mas nunca deixou aqueles que criam nele, os seus, sem o socorro do céu. Em um silêncio de quase 400 anos, ele vai encontrar então em seguida uma virgem de 16 anos de idade, encontrada pelo anjo Gabriel. Ela se torna instrumento de Deus para trazer Salvador, Filho de Deus, Jesus à terra. No meio do deserto aparece um profeta, ele consagrado e separado a Deus, ele pregava no meio do deserto, cumprindo a profecia de Isaías 43, que mesmo no deserto ele abriria um caminho, e ele então começa a anunciar, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, estaria entre nós, e então o Salvador vem, e ele encontra adolescentes e jovens no meio da Galileia, uma região sem holofotes em Israel, pescadores, ali então agricultores, cobradores de impostos. Ele vai trazer esses adolescentes, esses jovens, esses meninos, para andar com ele, faz deles discípulos, e então vai fazer deles aqueles que se tornaram pregadores às multidões, aqueles que vão levar o evangelho a todo o mundo, por meio daqueles que eram improváveis, por meio daqueles que eram improváveis em tempos difíceis, mesmo em tempos difíceis, mesmo entre os mais improváveis, Deus sempre levantou aqueles que trariam resposta. Deus sempre trouxe a mudança, Deus sempre trouxe o socorro no dia da morte, quando parecia que a promessa havia sido quebrada, que a fé tinha sido inútil, que o sonho havia morrido, que tinha sido em vão crer, confiar, esperar, caminhar e se entregar àquele que tinha prometido e dito que era o Salvador, quando parecia que tudo tinha sido inútil, em vão, quando parecia que tudo tinha dado errado. Era nesse exato momento que Jesus estava tomando de Satanás a chave do inferno, que ele estava vencendo a morte, que ele estava se apresentando ao Pai, que ele estava então cumprindo toda a justiça de Deus, e ele estava no meu e no seu lugar, ele estava cumprindo o que era necessário para o preço do pecado e vencendo a Satanás, a morte, os seus demônios. E o domingo chegou, Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria, que não saía da porta do túmulo, a Pedro, aos 12, depois ele vai caminhar por 40 dias, e diante de 500 testemunhas, ele sobe ao céu, e ele diz que enviaria o seu Espírito Santo, e ele fala para eles, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas na Galileia, na Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. E o Espírito veio, o primeiro Pentecostes aconteceu, a descida do Espírito Santo encheu os primeiros discípulos de poder, e eles saíram testemunhando, realizando sinais e milagres. Atos é o livro que mostra como vive aqueles que creem nele, aqueles que são cheios do seu Espírito Santo, aqueles que sabem que ele vai voltar, e aqueles que sabem que vai ficar tudo bem. Mesmo presos, os cristãos escreveram cartas, mesmo os presos, eles encorajaram aqueles que estavam com sua fé talvez abalada, e essas cartas nos encorajam até os dias de hoje. Jesus, ele sempre se manifestou, ele nunca deixou o seu povo sem resposta, e porque o túmulo foi emprestado só por 3 dias, ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. A cruz vazia anuncia quem ele é, anuncia o seu caráter, anuncia a sua natureza. Ele é especialista em converter mal em bem, ele é especialista em converter morte em ressurreição, ele é especialista em trazer o improvável, o impossível, o sobrenatural. Ele transforma histórias, ele restaura vidas. Talvez hoje você
você está pensando o que vai ser da sua vida, como você vai viver daqui para frente, como está o cenário, o mundo ao seu redor. Talvez você se decepcionou consigo mesmo, talvez você se sente só, talvez você tenha se afastado da fé. Deus está te chamando hoje para perto, Ele está trazendo ao seu coração esperança, Ele está te falando: a cruz é suficiente, os seus pecados podem ser perdoados e a vida dele pode permanecer em você. E qual é a sua parte? A sua parte hoje é crer que Jesus já fez a parte mais difícil. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus já fez a parte mais difícil. Ele foi o cordeiro sem mancha, sem defeitos, e Ele cumpriu a justiça de Deus, e Ele nos livrou de uma maneira de viver fútil, pequena. Ele trouxe a grandeza aos nossos corações. Qual que é a sua parte? Fortalecer a sua conexão com a família de Deus. Versículo 22 de 1 Pedro 1: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, assim como também está escrito em 1 João 1,7, que a santificação estabelece a nossa comunhão. E assim também Pedro vai dizer: nós nos purificamos e agora vivamos em obediência e na verdade, e visando o que? O amor fraternal e sincero, e amando uns aos outros. Esse é um tempo de distanciamento social, mas não é um tempo de isolamento espiritual. É tempo de nos importarmos mais, é tempo de amarmos mais, é tempo de fazer a diferença. Até por isso, nesses dias nós estamos incentivando a você: pegue um papel, pegue uma xícara de café da manhã, que seja, de um cafezinho, deixa para alguém da sua casa, escreva nesse papel: vai ficar tudo bem. Ligue para um amigo que talvez está distante, diga: vai ficar tudo bem. Pegue as suas redes sociais e poste um texto bíblico e diga: vai ficar tudo bem. Lembre-se que porque Jesus ressuscitou e voltará, vai ficar tudo bem, e esteja conectado com a sua família. É tempo de fortalecer a sua conexão com a família de Deus. Versículo 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência e da verdade, esse é o tempo de você então fortalecer o seu coração. O versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E qual que é a sua parte hoje? A sua parte é focar na eternidade. Vocês foram regenerados, não de uma maneira perecível, mas imperceptível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Na palavra de Deus temos também essa verdade, que a vida é como uma planta, como uma flor que aparece e amanhã está murcha, amanhã vai embora. Esses dias eu estava gravando um vídeo no pôr do sol, em 5 minutos já estava escuro, e eu me lembrei: é tão rápido, é tão repentino, é tão de repente, e tudo já se foi. Assim é a nossa vida, sabe? Não analise a sua vida, não analise esse momento como se já tivesse chegado ao fim. Esse é o tempo de olharmos com Deus e vermos o quadro completo. Ele se importa, Ele está presente, Ele ama, Ele vive, Ele voltará. Esse é o tempo de olharmos para Ele. Eu lembro de uma frase da Corrie ten Boom que diz: não tenha medo de entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Hoje é dia de focar na eternidade. Hoje é dia de olhar para a cruz e relembrar que Ele ressuscitou, Ele vai voltar, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.